Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank, edição semanal. Como sabe, o Think Tank é um programa aqui do canal onde nós tentamos fazer a análise daquilo que se passou do ponto de vista da atualidade, tanto na parte política como económica. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer aquilo que é o disclosure de sempre, que é lembrar aquilo que são as parcerias do canal Acordo do Dinheiro e que nos permitem que este programa seja feito. A saber, no canal, a Prozis, a Bluecrow, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Dizelidade. Agora, sim, o que é que temos para si hoje? Antes disso, primeiro alerta, normalmente estamos aqui três, Luís Mira Amaral, José Filipe Pinto e também António Nogueira Leite. Esta semana foi o Luís Mira Amaral que decidiu fazer Gazeta, está fora do país e, portanto, temos apenas connosco o António Nogueira Leite e o José Filipe Pinto. Ora, dizia eu, qual é o menu para a edição de hoje? É muito simples. A situação na saúde e a situação política que está a viver em Portugal. O António Nogueira Leite ainda vai falar sobre o Orçamento de Estado e temos ainda a posição da China na ordem mundial. António, como não estiveste na semana passada, mas houve espectadores que pediram a tua opinião sobre o Orçamento de Estado, vou-te dar a palavra. Bom dia. O Orçamento de Estado não é de meu agrado, para então, resumir a minha posição. Enfim, o ano passado nós tivemos um aumento muito grande da despesa recorrente. 10%. 10%. Eu relembro que eu tenho para mim sempre esse referencial que é equivalente ao aumento de um dos primeiros orçamentos de António Guterres, que deu origem aos artigos do professor Cavaco Silva sobre o monstro. É verdade. Eu sei porque foi um argumento que usei na minha carta de demissão, que quando se quer ficam privadas, né? Não tem que aparecer em público, só aparecem em público quando o autor as quer tornar públicas. Mas esse foi um argumento importante e de facto teve consequências, porque pouco tempo depois gerou o pântano. Não estou a dizer que nós vamos no caminho do pântano, até porque a economia não está a arrefecer rapidamente como esteve na altura, e portanto teve aqui um efeito grande, na altura teve um efeito grande em termos de mais despesa e menos receita, e a posição orçamental de partida também não era atual, mas na verdade eu esperaria que este ano já fosse possível ver algumas das consequências desta, enfim, a indicação política, que me parece acertadíssima, de perceber que é preciso reorientar prioridades, reformar o Estado, fazer algumas melhorias. E de facto o que nós temos é mais do mesmo, em função dos compromissos que estavam assumidos, há alguns novos compromissos e, portanto, já começamos a ter um aumento muito grande da despesa corrente primária, que vinha de trás, mas que foi aumentado com os últimos 2 anos. E, portanto, António, o Ministro das Finanças deu uma entrevista esta semana onde dizia que não podemos ter a despesa a crescer a 10%, mas a verdade é que o Governo patrocinou isso nos últimos 2 anos. Não, mas isso aconteceu. Pois. Aconteceu e foram medidas objetivas do Governo. Eu sempre pensei que houvesse, e por outro lado também temos alguns cortes nos impostos, que são sempre bem-vindos, mas numa situação como a atual eu esperaria que os cortes nos impostos tivessem correspondentes reduções da despesa. Claro. E isso não está em cima da mesa. É evidente. Com exceção da saúde, diz. Com exceção da saúde. Enfim, depois falaremos sobre isso, mas que vem um pouco já na linha daquilo que, de alguma forma, e porque é que eu acho que provavelmente se vai conseguir concretizar o orçamento. Não é que seja um bom orçamento, mas é que vai ser possível concretizar, porque muito provavelmente o Ministro vai ter as alavancas para a concretização que foram iniciadas por Mário Centeno. Não que não existissem antes, mas foram aumentadas para uma dimensão que nunca tinha sido vista anteriormente. E, portanto, o Ministro poderá, eventualmente, mesmo em último ano de PRR, utilizar mecanismos de contenção e de corte arbitrário que vai acabar por cair em cima do investimento público, até porque nem todo o investimento público é PRR. Exatamente. Portanto, enfim, não é um orçamento de mudança relativamente aos orçamentos de António Costa, de alguma forma continua aos vícios do lado da despesa. Do lado da oferta é mais positivo, porque vai no sentido de reduzir alguns impostos. É evidente que tem que ser de uma forma modesta.
porque temos a despesa que temos, mas por outro lado não se vê um esforço de criar margem para poder ter mais cortes no futuro, exatamente porque a despesa está num crescimento muito grande. António, pegando nesta questão da economia, e tu achas que o investimento pode crescer ou continuar a crescer se o Ministro das Finanças tiver de fazer cativações para respeitar um superávit em 2026? Eu acho que vai ser o cerne da escolha. O cerne da escolha em 2026 vai ser exatamente se o objetivo for manter um superávit, ainda que pequeno, ou um orçamento equilibrado, que eu não acho que tenha que ser um objetivo. Sim. Que eu não acho que tenha que ser um objetivo, transformou-se em Portugal politicamente, porque nós andamos a viver... Andamos a viver uma farsa orçamental permanente, porque não nos preocupamos com a despesa, preocupamos com o saldo e chegamos ao saldo destruindo o Estado. Aliás, muito do que se está a ver hoje, ainda na terça-feira saiu um artigo da Helena Garrido que toca exatamente nesse ponto, na sequência de muitos outros que foram feitos no passado, é que os enormes problemas que o Governo está a enfrentar neste momento, em boa parte decorrem das opções políticas dos anos anteriores, mas que também não estão a ser invertidas neste momento. Olha, o crescimento das despesas do OLS na saúde é um bom exemplo disso. É um bom exemplo. Não, e depois claro, é fazer, em vez de ter uma política, enfim, ter uma orientação estratégica, vamos de remendo em remendo, em cima de uma situação que é, na saúde e nas outras áreas, uma situação de 10 anos, ou 12, de crescimento, em alguns casos, do estoque de capital público, portanto, falta insuficiência de investimento no Estado, cortes cegos operacionais sem nenhuma reforma da forma como as coisas funcionavam. E a reforma não é só o interface digital com os cidadãos, a reforma tem que ser dentro da estrutura do Estado. É essa parte que parece que não está em cima da mesa neste momento. Não sei se está, mas parece que não está porque não se fala dela. Tudo isso criou uma situação em que era preciso atalhar de forma decidida sobre os problemas que, entretanto, se foram gerando. Porque, reparem, a estratégia foi sempre fazer um brilharete no saldo, utilizar os mecanismos de supressão de investimento público para o conseguir, cortar ao máximo a despesa operacional sem verificar se as condições de organização estavam criadas para que isso acontecesse e meter mais 100 mil pessoas líquidas no Estado. Portanto, entre os que entraram e os que se reformaram, o Estado aumentou em 10 anos 100 mil pessoas, aproximadamente. E continuamos a dizer que não há gente em parte nenhuma. Então, para onde é que foi essa gente? O que significa que as coisas não estão a ser geridas. E não estão a ser geridas há muito tempo. Portanto, foi, do meu ponto de vista, muito ingênuo da parte do Governo e achar que era uma questão de gerir um bocadinho melhor do que estava a ser gerido. Não. As consequências de 10 anos de má gestão implicam uma gestão muito mais profunda em termos de alterações, em termos de tentar encontrar os drivers das poupanças e aumentar a eficiência do Estado, que não foi feito até agora. Portanto, eu espero que as coisas estejam preparadas e que aconteçam nos próximos tempos, porque se não acontecerem, o Governo não só não vai conseguir reverter a tendência negativa de funcionamento cada vez pior da administração pública, como provavelmente vai viver períodos em que ela vai funcionar ainda pior do que já funcionava. Deixa-me colocar-te uma questão ainda antes de irmos para a parte política, porque ainda tem a ver com o Orçamento de Estado. Nós percebemos esta semana que há uma reorientação do PRR e que há 311 milhões de euros que estavam previstos como despesa por recurso ao empréstimo que não se vão fazer. Isto tem a ver com a incapacidade do próprio Estado não conseguir implementar o PRR a tempo. Até 2026. É verdade, mas reparem, o que é preciso fazer são coisas politicamente muito difíceis, até porque se criou da direita à esquerda uma componente mediática em que é preciso o Estado pôr cintos e suspensórios em todos os movimentos que possa fazer antes de os fazer, o que significa que o Estado depois não os faz. Ainda ontem o Ministro da Reforma do Estado veio dizer uma coisa que me parece evidente, que é nós temos que repensar
os nossos mecanismos de contratação pública que levam a prazos e a dificuldades na contratação que os outros países não enfrentam. Mais o visto prévio. Caíram logo os tribunais todos em cima. O Ministro veio dizer outra realidade, veio dizer outra verdade, que é os tribunais administrativos e fiscais em Portugal não funcionam. Isso é péssimo para a economia e para as pessoas. Mas imediatamente alguém veio dizer que isso era o problema do governo, não tinha nada a ver com os tribunais. Ora bem, esses problemas têm que ser enfrentados de frente. Mas têm que ser enfrentados de frente fazendo com que toda a máquina funcione, porque eu não posso deixar de ter cintos e suspensórios e depois não ter o grau de monitorização e a capacidade de intervenção sobre as situações que correm mal que eu vejo noutros países. Portanto, nós estamos num equilíbrio muito difícil. Agora eu tenho a certeza que mais do mesmo vai fazer com que o Estado acabe por não responder a coisa nenhuma. Já responde a pouco. Vai responder ainda a menos. Portanto, é preciso uma reforma muito profunda. E isto mostra como nós pensámos mal o PRR. Noutros países aquilo foi entregue às empresas, aqui foi entregue ao Estado. Mas isso foi a ideia de António Costa. Este governo já herdou, porque reparem, António Costa percebeu que estava a descapitalizar o Estado. Percebeu, não sabia perfeitamente, quer dizer, ele sabe desde o primeiro dia qual é que era a estratégia. Portanto, decidiu utilizar o PRR como uma forma de pôr o investimento que não tinha feito nos anos anteriores. E de uma forma excessiva. Sim. O que é isso? O que é que isso deu? Como o funcionamento do Estado não foi alterado e está cada vez mais lento e cada vez mais difícil, o que aconteceu foi que não foi capaz sequer de executar o investimento com dinheiro dado. É verdade. Porque nós vamos participar no financiamento, através da nossa contribuição, de todo o investimento que a União Europeia cá pôs, mas se não o gastarmos, vamos só participar e não temos o benefício de ter feito o investimento. Exatamente. E, portanto, todas essas doações que foram feitas deveriam ter sido muito mais facilmente executadas se tivesse dado mais, se tivesse apostado mais no financiamento da inovação empresarial, da atividade empresarial. Por outro lado, também se quis, e isso tem muito a ver com Bruxelas, mas também tem a ver com Portugal, que é assim, o investimento chega às empresas através de umas operações complicadíssimas, de umas parcerias que envolvem universidades e organismos públicos e fundações e associações e as empresas. As chamadas agendas. E, portanto, essas agendas funcionam com as mesmas regras da administração, o que significa que não funcionam. E, portanto, nós também aí perdemos uma oportunidade de estar mais investidos, ter mais investimento em coisas que vão ser importantes para mudar a economia no presente e no futuro. Portanto, nós estamos com uma arquitetura que é conducente ao empobrecimento. Só a parte de funcionamento, já nem falo das outras escolhas. Mas também existe um ambiente em que não se pode fazer nada, porque se alguém falar em retirar visto prévio, vão dizer bandido quer corrupção. Exatamente. Se alguém disser os procedimentos concursais têm que ser como na Alemanha ou na França e não como em Portugal, onde para comprar qualquer coisa irrelevante é preciso lançar um concurso. Na Alemanha não é, em França não é, nos nórdicos não é. Vão dizer, não, mas os portugueses somos todos uns bandidos, portanto temos que fazer. Portanto, se quisermos isso... Tinhas logo o Chega ali a dizer que estava-se a fomentar a corrupção. O Chega e todos os seres pensantes, os professores, os comentadores, todos, pessoas que nunca na vida fizeram nada a não ser comentar, têm todas uma ideia claríssima de como é que as coisas acontecem. E por isso, este estado de coisas vai levar... Enfim, nós temos pessoas que se candidatam à presidência fazendo carreira a explorar esses factos e a propor mais cintos e mais suspensórios. É verdade. E não foi só Marcelo e Marcos Mendes fizeram a carreira assim. Parte da sua importância pública tem a ver de serem pessoas denunciantes de situações, algumas mereciam denúncia, não foram denunciadas, e outras que mereciam denúncia não eram propriamente, era o mau funcionamento do sistema, não era propriamente uma situação, digamos, degenerativa. Sim. Mas seja como for, se ninguém for capaz de ultrapassar os limites que nós temos, nós vamos empobrecer, vamos ter muitos cintos, muitos suspensórios, mas vamos empobrecer, não vamos investir e vamos ter o país a funcionar cada vez pior. E infelizmente, nessas circunstâncias, para as pessoas verdadeiramente mal intencionadas, as oportunidades não desaparecem. Pois, é verdade. Esse é que é o grande problema. Agora, falta uma coisa.
É ter uma justiça célere, que quando há problemas atua em tempo e atua depressa e atua com, enfim, a pesada pena da lei. E isso faz com que o equilíbrio seja tão difícil de sair. Mas tem que se tentar sair sob pena de continuar com mais do mesmo. Estamos a funcionar pior do que estávamos há 10 anos atrás e vamos funcionar ainda pior daqui a 10 anos se não alterarmos nada significativamente. Filipe Pinto, o melhor exemplo do que o António está a dizer é a atual situação na saúde. Evidente. Esta semana foi mais uma crise, parece que andamos de crise em crise e a sorte da ministra vai ser ditada por isso. Eu até penso que a ministra, que se chama Ana Paula Martins, já se deveria chamar Ana Paula Martírio. Ou Martírios, tem sido vários. Martírios, concordo. E porquê? Precisamente porque o que aqui temos é mais um erro político numa conjuntura muito desfavorável. O que é que acontece? Ainda pegando nas palavras do António sobre o orçamento, a persistência no erro não é coerência, é teimosia. E essa é a grande questão. Continuamos a pensar sempre que a despesa pode continuar a aumentar, pode continuar a crescer. E a grande verdade, quando se falou na reforma do Estado, eu expliquei aqui que não se reforma o Estado. Reformam-se as funções do Estado e a administração pública. É uma coisa completamente diferente. E o que acontece é que nós não estamos a reformar. Nós continuamos naquilo que é o lento escorrer do rio. Um rio que vai engrossando e que, evidentemente, quando chegar ao mar, provavelmente já não sabemos a diferença entre água doce e água salgada. Este é um problema gravíssimo. A ministra, o que é que acontece? Nós já aqui repetimos várias vezes que este governo não sabe comunicar, mesmo quando faz bem, o que neste caso não foi o caso. E não sabe comunicar porquê? Portugal é um dos países com as mais baixas taxas de mortalidade infantil. Portugal é um dos países com mais baixa taxa de mortalidade perinatal e maternal. Portanto, Portugal é um país que é seguro para nascer, tanto para a mãe, para a parturiente, como para o bebê. E o que acontece é que nós colocamos o enfoque sempre em que um bebê nasceu no carro, outro nasceu na ambulância, e nestes problemas acabamos por transmitir uma ideia de que o sistema não funciona. Não é verdade. Portugal, a nível europeu, está muito bem no que diz respeito à saúde materno-infantil e à proteção ao parto. O problema são intervenções como a da atual ministra. Porquê? É evidente que morreu uma parturiente, morreu uma grávida ali no Amadora Sintra. E é evidente que a ministra chamada ao Parlamento não soube controlar o discurso. E já estou a ser muito meigo. E porquê? Precisamente porque, tendo sido atacada muitas vezes ao longo das últimas semanas, ela perdeu aquilo que se pode chamar a postura política. E, evidentemente, utilizou dados que lhe tinham sido fornecidos pela administração do Hospital Amadora Sintra, que entretanto já se demitiu, mas tinha sido dados, ela diz incompletos, não são incompletos, são dados incorretos, exatamente, que é uma coisa completamente diferente. É evidente que, afinal de contas, aquela grávida estava inscrita, portanto tinha autorização de residência há 1 ano, tinha sido acompanhada medicamente durante a gravidez, estava inscrita no Serviço Nacional de Saúde e por isso mesmo a ministra não podia pronunciar-se não tendo todos os dados na sua posse. Significa que ela fez fé, tomou como bons os dados que dispunha, sem primeiro ter tido o cuidado de os verificar. Esse é um erro político de toda a monta. E é evidente depois, quando ela perde a calma, quando ela perde o controle do discurso, aí a situação foi catastrófica. Porquê? Trouxe a questão do telemóvel. É gente que provavelmente nem telemóvel tem. Este é um dado que é próprio do populismo cultural ou identitário. É próprio, por exemplo, de partidos que, como o António disse, estão sempre a encontrar deficiências do sistema, mas não é para as superar, é para crescerem à conta dessas deficiências. E ela, ao dizer isto, este elemento é um elemento muito grave. Porquê? Porque tem conotações tremendamente negativas. No que diz respeito ao quê? À visão da imigração,
E, simultaneamente, há a questão de que há gente que vem apenas para explorar o Serviço Nacional de Saúde. Este é um dado muito grave. Depois, temos ainda outro problema com a Ministra. A Ministra disse que era um episódio sensível. A sensibilidade deveria ter tido ela na fase anterior, a priori. Quando foi confrontada com a situação, teria de dizer: está em curso um inquérito. Não me posso pronunciar porque, enquanto não houver resultados do inquérito, não podemos fazer juízos de valor. Só tenho de manifestar a minha solidariedade a quem? À família da vítima. É evidente que Portugal é um país seguro para nascer, não é um país em que o parto significa morrer. E, portanto, há aqui qualquer coisa que correu mal. Mais do que imputar as responsabilidades, é preciso fazer um inquérito e depois sim as responsabilidades decorrem do inquérito. Ela colocou-se numa situação muito difícil. Depois veio a posterior mostrar essa sensibilidade, dizer que a situação era sensível. Claro que era sensível, mas era sensível desde o início. E não é a primeira vez que Ana Paula Martins não sabe comunicar. E não sabe comunicar porquê? Porque o ar crispado, o ar sisudo nas intervenções da Ministra mostram o quê? Que é alguém que se sente incomodada com aquilo que tem sido também uma perseguição jornalística sobre algumas das situações dos casos que o seu Ministério se vê confrontado. Mas o Ministro é alguém que dá a cara pelo Ministério e por isso mesmo nunca pode perder a calma, mesmo quando sente que algumas dessas críticas serão injustas, serão exageradas, e algumas são. Neste caso, quem esteve mal foi a Ministra, e é evidente que quando uma Ministra está mal, isso acaba por ter um peso político que cai sobre todo o Governo e sobre o Primeiro-Ministro. E repare, o Primeiro-Ministro tem intervenções que eu nem posso adjetivar, e porquê? Porque tinha de ser muito, muito, muito negativo. Quando ele diz, por exemplo, que não são os privados que vão salvar o Serviço Nacional de Saúde, é o Serviço Nacional de Saúde que pode salvar os privados para mandar para lá menos doentes. Isto é um desconhecimento total da realidade, e isso é o que menos se pode admitir a um Primeiro-Ministro. É evidente que o Primeiro-Ministro tem de dizer: o Serviço Nacional de Saúde, em termos reais, temos de tentar melhorar a sua eficácia e eficiência. E é importante percebermos uma coisa. Ele fala em termos de eficiência. A eficiência decorre da eficácia. A eficácia é atingir o objetivo. A eficiência é atingir esse objetivo não é menos, é com melhor afetação de recursos. E, portanto, quando ele diz que é preciso um aumento de eficiência, ele tem de dizer, sem colocar em causa a eficácia. E é evidente que isto só é possível com um serviço, não com o Serviço Nacional de Saúde, mas com o Sistema Nacional de Saúde, de que faça parte o Serviço Nacional de Saúde. Mas aí é que a minha costela de gestor me deixa perturbado pelo Governo, que é o seguinte: percebo perfeitamente e louvo ao meu amigo que não é economista uma definição precisa, que às vezes economistas baralham entre eficiência e eficácia. Muito obrigado, acho que mais esclarecedor não era possível. Muito obrigado. Agora, há aqui um aspecto que tem a ver com o próprio discurso. Eu já vou à Ministra, que também queria dizer uma coisa que não desafina com o que disse o Zé Filipe, mas que é importante reforçar. Quando o Governo diz, está bem, eu aumentei os médicos o ano passado, é evidente, ficaram todos na mesma, aparece a senhora da CGTP permanentemente na televisão, que é a principal comentadora portuguesa em todos os canais de saúde, portanto transformou-se numa estrela mediática, e a certa altura as pessoas já acham que é uma grande autoridade em saúde e esquecem-se que é uma representação sindical, legítima com certeza, mas não é mais do que isso. E para a qual está tudo sempre errado e é preciso sempre gastar mais dinheiro, e nunca vi nenhuma solução que não seja gastar mais dinheiro já. Eu também percebo, há muitos anos que dizem sempre a mesma coisa. Agora, quando o Governo diz vamos poupar, o Governo tem que explicar primeiro quais é que são os programas que vão gerar essa poupança, porque senão vamos cair no mesmo que acontecia com Mário Centeno e que acontecia com João Leão, só que agora é tudo na parte operacional, porque também, isto também aconteceu no passado. Quando eu faço cortes cegos, que é o que eu digo, olha, vocês agora organizem-se, mas eu vou-vos baixar o orçamento. E não tenho nada a correr que possa, de facto, garantir essas economias, que justifiquem uma maior eficiência, mantendo o nível de eficácia. O que é que eu acabo por ter? Acabo por não ter nem eficiência nem eficácia.
E, portanto, aliás, o Ministro das Finanças é que veio falar sobre isso. Eu percebo que do ponto de vista dos Ministros das Finanças é assim, mas a Ministra da Saúde tinha a obrigação de explicar se aceitou que no orçamento para o próximo ano esteja um corte operacional, portanto ganhos de eficiência, tem que explicar como é que se conseguem os ganhos de eficiência. António, porque senão, com a péssima gestão que existe... Ela foi apanhada de surpresa. Pô, então estive a dormir no processo de orçamentação então, ela e o Ministério tiveram a dormir no processo de orçamentação. Isto foi uma posição das finanças. Está bem, mas ela teve que a discutir primeiro. E, portanto, tinha que... Lá está. E o Primeiro-Ministro devia... Mas há uma pergunta mas então o Primeiro-Ministro tinha que ter a noção que não é assim que se gera o Estado. Mas esse é que é o ponto. Repara, porque é fazer exatamente o que fez António Costa. Sim, isto traduz, é uma atitude política absolutamente abstrusa por parte do Governo. Porquê? Porque o Governo tem que assumir que vai fazer um corte e tem que explicar às pessoas o que é que vai fazer com esse corte. E qual é a metodologia do corte. Claro. Porque se for apenas como fez Costa, significa eu obtenho os resultados, mas as coisas funcionam pior. Claro. Portanto, o Governo, aparentemente, com outras palavras e outra postura e uma comunicação social muito mais adversa, está a fazer exatamente o que António Costa fez durante 10 anos. Deixa-me voltar aqui ao José Filipe. Depois de termos percebido esta questão da forma como o Governo não se soube antecipar e, portanto, passou a ser liderado pelos acontecimentos, que, entretanto, a oposição descobre e a imprensa e dizem corte 10%, 900 milhões de euros. Ou seja, o Governo já está a correr atrás do prejuízo. Isto não denuncia uma falta de noção do que é gestão política por parte do Governo? O Governo... Não, só uma coisa, isto denuncia um aspecto, o Zé Filipe fará o enquadramento, que é, eu acho que esta Ministra é uma micromanager, deixou-se encurralar para ser uma micromanager. O que ela está a fazer é resolver pequenos casos e não tem uma visão sistémica. Quem tivesse uma visão sistémica diz, eu tenho aqui um problema, eu tenho que o explicar. E tem que ter medidas para o resolver, peço desculpa. E portanto, não comentava casos concretos? Bem evidente. É evidente, a Ministra não tem uma visão sistémica, não tem a visão sistémica e temos de perceber claramente que ela que saberia quais eram os inputs que o sistema ia receber, portanto tinha de antecipar esses inputs, essas exigências, esses pedidos. Para quê? Para os processar, para conseguir... dar uma resposta que verdadeiramente depois o feedback iria condicionar os inputs. Dito de uma forma mais simples, isto é muito fácil, David Easton explica isto claramente, o sistema político vive num ambiente que é a sociedade e a sociedade lança-lhe exigências. É obrigação do Governo antecipar essas exigências e ao mesmo tempo, quando essas exigências chegam, já estar preparado para as poder analisar, para conseguir ter uma perspectiva sistémica de como é que vai lidar com elas, quais é que vai aglutinar, a quais é que vai dar prioridade para depois tomar as decisões em consonância. E isso é evidente que esvazia um pouco aquele que é o capital das exigências. Isto é uma perspectiva sistémica, está muito estudada e um ministro, nós dizemos que os políticos não são gestores, mais do que isso, eles devem ser construtores de futuro, mas para ser construtores de futuro eles têm de saber gerir o presente e a grande verdade é que há aqui um erro, Camilo, muito grave ao nível da gestão do presente. Significa o quê? Que nós andamos, quando eu digo aquela perspectiva do merceeiro, das contas certas, de que o António fala muitas vezes, como o grande objetivo, nós percebemos que falta o golpe de asa, falta, portanto, o sentido de reforma que é absolutamente indispensável. E falta um dado, a meu ver, importante. O que é que diferencia este governo dos governos anteriores? É que se há uma continuidade, se há um apoio, uma aposta na continuação da manutenção ou do incremento da despesa, o que é que o diferencia? Qual é o seu espírito reformista? E claramente nós percebemos que este é um governo que anda à bolina, anda ao sabor do vento e é evidente, e anda a navegar com a costa à vista. Não, nós temos de nos aventurar a ir para mar alto. Não é para perder o pé, é precisamente para dar a ideia de que o problema é muito profundo e precisamos de ter uma visão que nos permita enfrentar tempestades. Tempestades, como o António diz, virão aí se persistirmos nesta política. Quer dizer, nós não estamos a evitar crises futuras, nós estamos a tentar que elas cheguem o mais tarde possível, quando o que se pedia ao Governo é que antecipasse as crises futuras e as evitasse. São coisas completamente diferentes. O que é que eu penso em termos deste governo? Este governo apresentou-se como um governo de espírito reformista. Este país carece de reformas, mas depois não há coragem política
para pôr em prática estas reformas de uma forma sustentada, equilibrada e, mais do que isso, naquilo que eu chamo um espírito que é nós percebermos claramente o sentido da reforma, o sentido da mudança. O que nós temos aqui é mudanças pontuais. E aí, repare, qual tem sido o papel da oposição? É encontrar elementos, pontas soltas na atuação do governo que sejam criticáveis. E depois o que é que o governo faz? Reage a estas pontas soltas que foram levantadas. Um governo não pode de maneira nenhuma passar o tempo a reagir àquilo que são os elementos levantados pela oposição, tendo-os antecipar, tendo-os evitar. E este dado é fundamental para percebermos se um governo verdadeiramente tem aquilo a que se chama um espírito de equipa. Acabou de dizer o António que provavelmente a Ministra não se apercebeu se os cortes na saúde eram a decisão do Ministro das Finanças, o que é que ela andou a fazer durante a fase da orçamentação. Esta é a grande questão. O que é que nós verdadeiramente... É uma equipa. Nós sabemos que nem todos os ministérios têm o mesmo peso. Têm um peso tanto maior quanto maior é o seu impacto na vida das populações. E o que nós temos de perceber é que aquela equipa tem de gerir a verba e perceber claramente qual é o projeto. E o que nós percebemos hoje é que este projeto não difere muito do projeto anterior, e esse é um erro terrível, porque é aquilo que eu expliquei, é a persistência no erro, e esta persistência no erro leva-nos aonde? Leva-nos a um cataclismo. Portanto, a crise já é uma crise pré-anunciada. O António fala que será, a seguir por aqui, será inevitável vermos-nos confrontados com uma crise. Pois é evidente, as crises verdadeiramente combatem-se, mas antes de se combater, prevêem-se, e ao prever-se tentam-se evitar, e o que nós percebemos claramente é que por esta política nós não vamos lá. Sim. António, tu aqui nota-se uma coisa, nisto que o José Filipe Pinto estava a dizer, que é, de facto, o que nós estamos a fazer ali é reagir só a casos concretos e isolados. Não há aqui mesmo uma noção de reforma neste momento. Neste momento não há. E há um outro fenómeno, que é um fenómeno muito interessante, mas eu não sou politólogo nem especialista em comunicação, mas que os especialistas, se houverem, enfim, há alguns ainda com espírito livre, que poderiam olhar para isso, que é, de alguma forma, há aquele fenómeno que os economistas chamam de crowding out. Crowding out é, por exemplo, quando aumenta o investimento público e eu retiro oportunidades ao investimento privado. Eu aqui o que tenho é que a esquerda faz tanto barulho através da comunicação social que acaba por tirar oportunidades aos partidos de esquerda de se pronunciarem. Porque reparem, hoje em dia o Partido Socialista tem muito menos oportunidades de se pronunciar do que tem aquela constelação infinita de comentadores do LIVRE e do... Enfim, que são todos independentes, são todas pessoas que não têm filiação partidária, mas que seguem a linha do PS, a linha do LIVRE, a linha do Bloco, que agora tem a Igreja e a SONAI a tentar fazê-los crescer. Basta ver hoje o Público, que tem uma página fantástica a dizer um católico moderado vai estar à frente de um grupo trotskista de extrema esquerda. Acho delicioso como as coisas se tentam compor em Portugal. Aparentemente as pessoas já não vão muito atrás disso, mas isso cria, desestrutura a oposição, porque uma oposição que tem que concorrer com comentadores freelance, mesmo que estejam alinhados politicamente para chegar às pessoas, porque não é no comentador A, B ou C ou D que as pessoas veem a alternativa. A alternativa é as pessoas que representam o PS, as pessoas que representarão o LIVRE, as pessoas que representarão outros partidos. Quando isso se criou uma nuvem de apoiantes, a nuvem é tão grande que o apoiado se sente um bocadinho sufocado. E eu acho que isso para o Governo não é mau nos próximos tempos. Mas se o Governo acha que por essa razão vai poder adiar aquilo que tem que fazer e vai continuar no mesmo caminho, então o tombo vai ser ainda maior. Porque, de facto, nós tivemos alterações importantes no período da Troika. Fizeram-se muitas coisas que eram necessárias. Não se reformou o Estado. Houve resistência ativa de membros do governo de Passos Coelho, não do próprio, a fazer a reforma do Estado. Depois temos um Estado que tinha imensos problemas,
que foram aumentados com a estratégia de esconder os problemas e enfim, encontrar narrativas para esses mesmos problemas. E agora tivemos também um bocadinho a narrativa da reforma, que afinal não era reforma. Portanto, enfim, ainda tenho esperança que o Ministro da Reforma consiga fazer alguma coisa, mas tem que ter um mandato maior, porque não é só criar uma interface amigável. E tem que ter o respaldo do próprio Governo. E tem que ter o respaldo do próprio Governo. Não, ontem, quando ele foi criticado, ele deveria ter tido outros membros do Governo a apoiá-lo, como é evidente, mas estavam entretidos a apoiar a Ministra, que teve, de facto, eu concordo com o Zé Filipe, que teve uma atuação muito negativa, porque, reparem, eu estava relativamente afastado disto tudo, embora estivesse cá em Portugal e as coisas a acontecer. Estava embranhado em determinadas coisas que tenho que fazer. Mas a certa altura eu achei, ouvindo os comentários, que a Ministra era a pessoa que estava no terreno a fazer as coisas. Mas também foi ela que criou essa situação, porque ela devia ter expressado as suas condolências à família, expressado a sua dor pelo que tinha acontecido, e depois o resto tinha que ser o sistema a determinar as causas e a falar. Não era ela vir como porta-voz do hospital a explicar o que tinha acontecido, que seria um erro absoluto. E depois, enfim, toda a sequência seguinte. Mas a certa altura, eu estava a ouvir, a certa altura à noite ontem, fui passar, enfim, tentar perceber o que se tinha passado durante o dia melhor, e as notícias eram de tal maneira que só no final é que se percebia que tinha havido um erro de informação prestada à Ministra. Exatamente. Portanto, ficou a ideia, para quem estiver menos atento... Sim, mas aí a Comunicação Social fez um péssimo trabalho, António. Porque eu estava a ver programas de noticiários da televisão à noite, e mesmo durante o dia, e dava-se tudo da Ministra, e à quinta notícia é que se dizia: mas o hospital comunicou que... Certo, mas ela criou as condições para isso. É verdade, e como ela sabe que a comunicação lhe é adversa, ela tem que assumir uma postura institucional e deixar os órgãos resolver o problema, porque ela criou um problema maior do que aquele problema que era. E o problema, obviamente, que foi, enfim, a situação triste que acabou por ocorrer, como infelizmente outras que vão ocorrendo. Agora, a Ministra deixou-se colocar na situação em que ela é o responsável operacional. Exatamente. Médico. É que a certa altura... Exatamente. Quer dizer, isto não acontecia porque se a Ministra fosse médica, ela ia dizer ao médico que disse à senhora para ir para casa uma semana e voltar depois para fazer uma intervenção, que não, senhor, o senhor não tem razão, a senhora vai ficar aí. Assume-se que o Ministro pode fazer isto. Não pode nem deve. E isso é completamente... Mas a certa altura, ouvindo a comunicação, parecia que a Ministra falhou ao não ter dito ao médico que ele não podia ter deixado a senhora ir para casa. Quer dizer, isto é ridículo, mas é o que fica. Sim, sim. António, mas o problema... Portanto, mas só para dizer, mas foi a Ministra que criou o problema, ao não saber, na primeira instância, comunicar e expressar a solidariedade a quem era devida e deixar o problema operacional nos operacionais. Pois, de facto, a Ministra criou o problema porque não teve uma postura política. Exato. Teve uma postura de gestora hospitalar. De gestora hospitalar, que não é a sua responsabilidade, não é a sua função. Mas nós temos de ter cuidado com uma coisa, pegando nas palavras do Camilo. Nós vivemos uma conjuntura de poder diluído. O que é o poder diluído? É aquilo que o meu falecido amigo Jesus Timóteo Álvares definia como: quem tem poder é quem abre o telejornal. E isto significa o quê? É o poder do mediatismo. Qual é a consequência do poder diluído? Em ciência política eu explico aos alunos que é a legitimidade flutuante. Significa que este governo tem uma legitimidade, decorre do voto. Depois poderia ter uma legitimidade que decorre do exercício. O problema é a legitimidade flutuante, que significa o quê? Quem não foi eleito, quem não foi a eleições, mas que é comentador, muitas vezes diárias, com as quais tem muito pouca ligação na comunicação social, o que é que acontece? Esses comentadores acabam por tirar toda a legitimidade decorrente do voto e do exercício. Sim. Passamos a ter uma legitimidade flutuante. E o que acontece é que quando o governo entra na fase da legitimidade flutuante, passa a ter deixa de ter a ação, passa a ter apenas reação e a pensar que todos os atos que faz, qual é a consequência mediática desse ato, qual vai ser o aproveitamento político desse ato. E isto fragiliza imenso
a todos os ministros, mas fragiliza essencialmente a forma de estar na política. E também um partido que pense ser a oposição e um futuro governo também fica com a agenda muito limitada. Então, estava a dizer, é o calling out à oposição. Exatamente, porque quando o António diz que o PS hoje não se ouve porque há uma esquerda, vamos lhe chamar uma esquerda radical e uma extrema esquerda que têm imenso tempo de antena, isto é o poder diluído no seu pior. Significa o quê? Que verdadeiramente nós não convidamos, na maioria dos casos, pessoas que têm obra feita naquela área sobre a qual vão falar. Nós convidamos opinadores, e a verdade é que quem dá opiniões, todos nós temos direito à opinião. O importante é saber se ela é cientificamente sustentada, e na maioria dos casos não é sustentada, e mais do que isso, é enviesada. Tem como finalidade de fazer com que esta legitimidade flutuante deixe e que leve o governo à atitude de reação contínua. Evidentemente, este governo é um governo, Camilo, que está em alerta permanente. Sim. E o que é a situação da alerta permanente? Está a ver qual é o aproveitamento político que a oposição ou que forças menores da oposição vão fazer desta medida, deste discurso. E é evidente que isso não dá aquilo que se chama um sentimento de calma, de ponderação, de equilíbrio necessário para o ato de governar. Eu não concordo precisamente com os ministros, neste caso foi da Administração Interna, quando disse nós precisamos de reflexão afastada do campo, afastada do plano da atividade. Não é isso. Nós precisamos de estar a coordenar a atividade. Nós temos de antecipar essa atividade. E mais do que isso, a atividade tem de estar sempre perante os nossos olhos. E a atividade chama-se realidade. E é esta realidade que nós nos temos de adaptar. E não estarmos à espera de qual será a postura dos outros para nós depois termos uma postura reativa tentando minimizar o efeito das suas palavras. Isso não é governar. Isso não é gerir, isso é quanto muito de continuar aquilo que se chama o rengue-rengue da administração. E nós percebemos que não é isto que o país precisa, não é disto que o país carece. E o que acontece é que o governo, a meu ver, está neste momento a desenliar as mãos. E ao desenliar as mãos significa o quê? Deixou-se enredar. Deixou-se enredar precisamente porque não teve o cuidado de saber comunicar. E hoje, verdadeiramente, eu penso que já perdeu todo o elan reformador. E perdeu o elan reformador porquê? Precisamente porque está, eu não posso dizer interessado, está entretido, a palavra é mesmo entretido, a responder às solicitações da oposição. Um governo não é isso que se lhe pede. A um governo pede-se que governe, que antecipe os problemas e não que passe o tempo naquilo que em futebol se chama o bate-boca com a oposição. Não é o diálogo é fundamental. O problema é este, o responder, o trazer. Parece que a política se transformou num mundo de mexericos, em que verdadeiramente qualquer acontecimento é tratado até à exaustão, de vez em quando até à náusea, sem verdadeiramente termos em conta que a política deve ser uma atividade mais nobre, virada para a resolução dos problemas das pessoas, para a resolução dos problemas do país. E o país tem muitos problemas. Estas situações têm de ser encaradas de frente e é evidente, a oposição não tem sido muito responsável, diga-se isso. O governo, mesmo no que de bom tem feito, e o governo tem feito várias coisas bem, não tem sabido comunicar aquilo que de bem fez. Resumindo, estamos numa situação que corre o risco de se tornar insustentável e verdadeiramente nós não termos um governo, temos uma comissão de gestão, que é uma coisa completamente diferente. Significa um governo tem um programa, tem uma linha de ação. Nós podemos ter aqui uma comissão de gestão a fazer a transição. A transição para onde, António? Pois. Provavelmente para a crise. António, se isto continuar a ver, vamos ter um problema, que é a credibilidade do governo e mais tarde, mais cedo o governo cai. Sim, eu espero, enfim, que ainda haja oportunidade. O António teve muita sorte agora, porque os números do segundo trimestre, ou terceiro trimestre, perdão, dão um crescimento da economia bem acima do que estava a prever. Não é? A economia cresceu 2,4%. Ou seja, os objetivos do ponto de vista orçamental até vão ser atingidos.
Eu acho que, enfim, há várias coisas que estão a ser feitas. Eu acho que o Governo tinha a obrigação de enfatizar as coisas que está a fazer e que estão a mudar. Nem sequer sabe comunicar. E isso não está a acontecer. E, portanto, isso também abre espaço para que se caia sempre nos problemas da saúde. Eu não estou a desculpar a Ministra da Saúde, mas é certamente a área mais difícil de gerir neste momento. Ora bem. É a área difícil de gerir neste momento pelos problemas que vai ter à frente, pelas regras com que tem que funcionar no Estado o Serviço Nacional de Saúde, as regras de gestão do Estado, e aí o Ministro, eu não me canso de dizer, é a segunda vez que eu digo hoje, o Ministro da Reforma de Estado tem toda a razão, as regras de gestão no Estado não são sustentáveis. É verdade. E, portanto, nós não podemos esperar que haja um módico de aproximação entre a forma como o Serviço Nacional de Saúde é gerido e o serviço privado em termos de eficiência na afetação de recursos, porque por isso simplesmente as regras não o permitem. Já nem falo na capacidade das pessoas, porque depois as pessoas melhores também não querem trabalhar com regras que desmereçam o seu trabalho e têm ordenados mais baixos, etc. Mas já nem vou por aí. Estou a dizer que grandes génios da gestão, naquelas condições, também não criariam um sistema eficiente. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Por falar em gestão e o que se paga para ser gestor, o Hospital de Santa Maria gera 800 milhões de euros. O Centro Hospitalar de Coimbra, 900 milhões. O São João gera 800 milhões. Sabes qual é o salário máximo que um gestor tira destes hospitais? 5.000 euros. Quanto? 5.000 euros. 5.000 euros. Nem chega a 5.000 euros. Brutos, claro. Exatamente. Tu achas que consegues gerir empresas desta maneira? É um salário claramente abaixo do referencial em todos os outros setores que não Só estão. para lá vai quem não é competente, ou então é um boy, ou então não tem mais nada que fazer na vida. Há uma outra pessoa que poderá, em alguma circunstância, ter ali, mas são exceções, ter ali uma noção de serviço. Mas é isso, portanto, há um processo de seleção adversa. Obviamente. Mas o que eu estou a dizer vai mais longe do que isso, é que mesmo que as pessoas fossem os melhores gestores que nós temos para essa mesma área, nas condições de funcionamento, nas regras de funcionamento, as pessoas não eram capazes de criar um sistema eficiente. Não eram. E se o tentassem fazer, iam provavelmente morrer no pelourinho da praça pública, porque alguma coisa não iria estar conforme, e a partir daí criar-se um problema, mesmo que as pessoas não tivessem a mínima intenção de prevaricar, mesmo que não houvesse nenhum benefício, iria ser sempre impossível. Portanto, olhar para as regras, eu acho que é aqui muito importante. Um outro aspecto que nós sabemos, enfim, com diferentes, é que é um setor onde existem corporações fortíssimas. Eu não estou a dizer todos os médicos, nem estou a dizer todos os enfermeiros, nada disso. Estou a dizer certos grupos. Exato. E têm poder. E têm efetivamente poder. E se calhar a Ministra, até algumas pessoas que eu conheço, me dizem que a Ministra é representante de um desses grupos. Se isso for o caso, ainda é pior. Porque significa que terá o... Não sei se não tenho a mínima ideia, não conheço, admito que não seja, não faço a mínima ideia. Mas há pessoas que pertencem a grupos que dizem isso. Sim. E, portanto, quando uma pessoa vai criar num sistema que interiormente é um sistema que tem partes feudais, não é? Eu lembro quando... Isso é um bom termo. Tem partes feudais. Eu lembro que eu durante algum tempo fui, graciosamente, como todos, presidente do Conselho Estratégico do Hospital, do Centro Hospitalar Infante Dom Pedro, que é ali de Aveiro, Estarreja e Águeda. E falando com a gestão, percebeu-se facilmente que havia várias áreas que não eram tocáveis, dada a importância que o senhor doutor ou a senhora doutora que estavam há décadas à frente tinham. E depois também tinham ligações a determinado tipo de entidades, etc, etc. Nomeadamente a indústria do setor. Aqui não era bem indústria, tinha mais a ver com indumentárias. Portanto, repara, e partidos. Portanto, o que é que isto significa? Significa que se torna, de facto, era preciso, é uma gestão ainda mais difícil. Por isso mesmo as pessoas têm que ser super disciplinadas e quem vai reformar o Serviço Nacional de Saúde é o Primeiro-Ministro. Pois é. Não vai ser a Ministra da Saúde. Exatamente. E, portanto, nós em Portugal... Esse é o defeito. Não, mas esse é o grande problema. Como o problema é tão grande, nenhum Primeiro-Ministro quer ser o reformador do Serviço Nacional de Saúde, quer sempre ter um delegado que é a pessoa que ampara os choques.
E isso vai tornar uma viabilização do Serviço Nacional de Saúde uma tarefa absolutamente ciclópica. E, portanto, esta ministra não vai ser capaz, parece-me já evidente. Não sei se outro ministro vindo de fresco, por mais credenciais que tenha, o será capaz no atual circunstância. Eu acho que também não vai ser capaz. E, portanto, nós estamos nesta situação em que passámos dos 8 mil milhões para 17 mil milhões em 10 anos. É verdade. E a sensação da generalidade das pessoas, exceto aqueles que conhecem players lá dentro, é que se tiverem um problema, está pior. Este não é um problema de pessoas, é um problema de modelo, António. É um problema, por isso é que eu digo, é um problema de modelo, é um problema de regras. Exatamente. E é um problema de não é um problema de concepção, porque ele pode existir como está. Agora, as regras com que funciona é absolutamente. Olha, eu vou dizer uma coisa que impossível. nunca pensei dizer. As saudades com que eu estou a ficar do professor Cavaco Silva. Não é? Quando era primeiro-ministro. É o pragmatismo a falar. Aqui tinha que haver muito pragmatismo e tinha que se ir a direito, não se podiam ir resolver. Quer dizer, uma pessoa não podia ter esta postura, estar à espera dos problemas para os tentar resolver. Portanto, a microgestão da ministra é fatal. Portanto, tem que haver uma abordagem sistémica ao problema. E não é preciso, quer dizer, e não é preciso nenhum acordo de regime. Exatamente. Porque o que nós estamos a falar não é de concessões, que temos um sistema mais bismarckiano, temos um sistema mais... Até porque já se percebeu que não vamos ter acordo de regime. Mais inglês, beverigiano. Não. Aqui a questão é, com o que temos, com o que é que nós precisamos de fazer de fundo para que as coisas funcionem. E é isso que não se vê. O António, não está cá hoje o Luís, mas o Luís costuma dizer que quando uma Constituição promete tudo, não garante nada. E a grande verdade, o que nós temos de perceber é muito simples. O excesso de legislação não aumenta a transparência, cria entropias. E a grande verdade é que nós o que aqui temos é que este excesso de legislação, em nome de uma aparente transparência, está a criar uma burocracia doentia. E esta burocracia doentia emperra o funcionamento de todo o sistema. Não, e está a fazer outra coisa, está a fazer com que pessoas que até poderiam estar dispostas durante algum tempo a ganhar relativamente pouco, estejam absolutamente indisponíveis para exigir um sistema ingerível. Portanto, também tem um problema de agrava ou aquilo que os economistas chamam o problema de seleção adversa. É a seleção adversa. É evidente, neste momento, ser gestor em determinadas empresas recebe muito mais do que, por exemplo, o gestor de um hospital que movimenta aquelas enormes verbas. E isto mostra o quê? Mostra precisamente que só se vai, como o Camilo disse, para gestor, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, só se vai para gestor se estiver muito bem intencionado ou se verdadeiramente não tiver capacidade para gerir e, portanto, está ali porque foi um job for the boys. Eu chamaria a atenção que Pareto definiu a elite desta maneira. A elite governante e a não governante. E depois disse claramente que na elite governante havia aqueles que iam para lá. Eu explico aos alunos que aquilo faz uma árvore assim. Significa o quê? Que aqueles que iam para lá em nome do bem comum. Aqueles que iam para lá em nome de interesses. E aqueles que iam para lá em nome de interesses podiam ir porque queriam a honra e deixavam os benefícios para os seus clientes ou, afinal de contas, queriam a honra e os proveitos. Em termos reais, nós percebemos claramente que, a nível da função pública, ainda há gestores que vão para lá por princípios, por valores, mas começamos a perceber que há todo um aparelho partidário que engrossa o outro ramo da elite, aquela que vai para lá para interesses. Esses interesses poderá ser, repare, eu quando comecei a estudar ciência política, deram-me logo uma definição de ministro. Ministro não é aquele que se serve, é aquele que serve. E serve a causa pública. A palavra e depois disse mesmo isso. Exatamente, mas depois disseram-me, sabe, também há uma outra definição que mais corresponde à realidade na maioria dos casos, que é a segunda vertente da elite. E eu perguntei qual é? Ministro é aquele que gera a pasta à espera da posta. E a partir daí eu percebi claramente o que eram os jogos de interesses. E atenção, António, para aquilo que disse da sua experiência na sua região, o que é que acontece? Em termos reais, Portugal é um país pequeno, mas com interesses muito grandes. E esses interesses muito grandes corporativos
entrecruzam-se nas diferentes atividades, nos diferentes ministérios. E é isso que também dificulta muito a ação de um governo, que verdadeiramente tem de lutar contra estes interesses instalados. Não para acabar com os ricos, como que é o discurso da esquerda, mas para tornar o sistema gerível. E o que nós podemos perceber é que estas entropias que se criam dificultam a gestão do sistema, quanto mais a mudança do sistema. Portanto, Filipe pois, já é habituado lá na universidade dizerem Filipe e então estou na mesma. Por isso mesmo, o que é que acontece? Nós podemos ter sempre esta posição e se não tivermos, dificilmente lá chegaremos. Quem é que vai alterar? É o primeiro-ministro que tiver coragem para. E esse primeiro-ministro tem de ter uma equipa que lhe sirva de respaldo, mas que ele também respalde. É preciso alguém que tenha visão de futuro. E o que nós percebemos é que estamos a gerir muito os ciclos eleitorais, mais do que o futuro do país. E, portanto, Camilo, e agora já não te chamei Filipe, chamei-lhe Camilo, portanto, Camilo, o que é que eu quero dizer com isto? Que verdadeiramente não acredito que a reforma do Serviço Nacional de Saúde seja feita por este governo. E porquê? Porque Luís Montenegro já mostrou que não está disponível para. Isto é preciso coragem, é preciso muito pragmatismo, mas muita coragem. E perceber que, mais do que gerir a crise, o importante é, como eu já disse, evitar a crise. Filipe, deixe-me só, porque nós estamos próximos do final do programa, irmos para a parte internacional. A China deu uma lição aos Estados Unidos? Deu. Na questão das tarifas. A China deu uma lição aos Estados Unidos. Tenho uma notícia triste ou alegre, depende da interpretação para vocês. Já foi ativado o telefone vermelho entre Washington e Pequim. Isto faz lembrar a Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba de 1962, o telefone vermelho a ligar o Kremlin, também a Washington, também à Casa Branca. Significa o quê? É a China a reivindicar a posição de líder da outra parte da ordem da Rota da Seda. Sim. E este dado explica o quê? Que não é Putin que influencia, que é o líder da ordem eurasiana, que influencia a Rota da Seda, que influencia Pequim, é Pequim que influencia Moscovo. E as pessoas não perceberam isto. O que é que acontece? No livro que eu estou a escrever agora, eu digo que verdadeiramente Xi Jinping é o dragão de sorriso maquiavélico. E o que é que isto quer dizer? Sabem? Xi Jinping... E é quando sorri, porque nesta última apresentação com o Presidente Trump ao lado, a body language dizia tudo. Ele já não sorriu. Não sorriu, mas mostrou o quê? Já tinha conseguido os seus objetivos, já não precisava de sorrir, já tinha garantido aquilo que era o seu ganho. E nós percebemos como Trump, que tinha tido um triunfo grande em termos de investimento estrangeiro nos Estados Unidos, 900 mil milhões, o que é que percebeu? Trump teve um problema grave. Percebeu que encontrou um adversário à altura e que não fazia o seu jogo, mais do que isso, antecipava o seu jogo, olha, aquilo que acabámos de falar para o governo, e já tinha preparado qual era a resposta. O que é que Xi Jinping mostrou claramente? Que aquele mundo pós-hegemónico que ele andou a dizer não é um mundo pós-hegemónico, é um mundo em que ele ambiciona impor a hegemonia chinesa. E é por isso que temos de ir para um mundo de múltiplas ordens, porque caso contrário a ordem liberal ocidental perfeitamente será englobada neste mundo de hegemonia chinesa. Há um dado importante. Xi Jinping parece uma pessoa muito pacífica, está sempre a apelar à paz. Quando ele tomou conta do poder, fez a primeira purga. Quem é que ele expurgou do sistema? Todos os quadros que se lhe opunham. É normal. Há poucos dias fez uma outra purga enorme no Exército. Mas o problema é também aquela que ele fez nos governadores e no setor privado. Privado ou partidário também. Chamamos de setor civil. Sabe qual é que foi? Ele começou a expurgar aqueles que ele tinha escolhido. O que significa o quê? Que este é um dado novo, eu tenho isso já no livro novo. Essa parte é curiosa. E em que mostra o quê? Mais do que isso, eu acabei ontem de escrever esse parágrafo que termina assim. Estas pessoas criaram algo novo. São as pessoas com menos tempo de presença no poder. Significa, foram escolhidas e foram depois
perderam o apoio político do líder. Isto significa o quê? Que este líder que se serviu delas e que apostou nelas para substituir aqueles que se lhe opunham, neste momento também começou a considerar que estes o podiam trair. Quando um líder começa a fazer tantas purgas, isto lembra Mao Tse-tung e lembra uma questão muito simples. Maquiavel dizia que o mal, quando é para fazer, faz todo de uma vez. E o bem vai-se fazendo como os medicamentos, soltando a pouco e pouco para saber saborear. Aqui é a mesmíssima coisa. Ora, ele deveria ter feito as purgas todas no início e depois começar a reconstruir o sistema naquilo que se chamaria a evolução na tranquilidade. Não, ele está a fazer o contrário. Está a fazer uma segunda purga, mas uma segunda purga com um sentido político completamente diferente da primeira. Não é rejuvenescer o sistema, apesar de ele falar tanto em rejuvenescimento. Não, é cristalizar o sistema à volta da sua personalidade. E este dado é um dado muito preocupante. Penso que quem não analisa a questão não tem a visão de que hoje temos aqui o que eu alertava há uma meia dúzia de anos, que aquela rota da seda era nada mais, nada menos do que a economia a servir fins políticos, e o que nós aqui temos hoje claramente é uma China que pretende não apenas partilhar a hegemonia global, mas impor o seu modelo de hegemonia. Já não é uma ligação sul-sul. E atenção, sabe o que é que Xi Jinping acaba de dizer? Que os outros países do Sul, para se desenvolverem, devem seguir o modelo chinês, mas com as consequentes adaptações. E o que é que ele está a mostrar? É que este modelo é um modelo que nega o desenvolvimento do modelo ocidental e que considera que o modelo ocidental é um modelo decadente e que o futuro está no modelo chinês. Esta situação vai acompanhar-nos e vai influenciar muito a nossa vida. E Donald Trump acabou por fazer uma coisa muito contrária aos seus interesses. Donald Trump acabou por servir a política dele de afastar os aliados com a imposição das tarifas, acabou por fazer com que muitos países vissem amanhãs cantam na China, em Pequim. Esses amanhãs cantam, mas vão cantar em chinês, em mandarim, e isso vai ser muito complicado. Não vai ser em inglês americano. António, os Estados Unidos estão claramente a perder a iniciativa na Ásia, inclusive em termos económicos. Ora bem, isso é particularmente importante porque ainda antes do início deste século já era clara que a orientação da política externa dos Estados Unidos estava para o Indo-Pacífico. E que era o destino manifesto. Era o destino manifesto. E as pessoas da minha geração e mais novas já foram educadas a pensar no Pacífico como o futuro, como a área de grande crescimento futuro e, como eles chamam, the lake, o Oceano Atlântico, como o passado. E como eu já disse aqui, o anterior presidente Biden foi, pela idade que tinha e pela educação que teve, a última pessoa que viu na Europa o aliado natural dos Estados Unidos. Ora, aconteceu que Trump tem uma forma de estar que, do meu ponto de vista, reduz o soft power americano. Porque a China tem hard power, ainda tem menos hard power que os Estados Unidos, claramente, neste momento. Aliás, a própria, se olharmos apenas em termos económicos, a própria economia da China são 17% da economia mundial, os Estados Unidos são 27%, portanto os Estados Unidos em 25 anos perderam relativamente pouco. Quem foram os que perderam para a China foi sobretudo a Europa, porque a Europa era cerca de 25% da economia mundial em 2000, os 27%, e hoje em dia somos 17,6% aproximadamente. Portanto, estamos a falar os Estados Unidos a aguentarem-se com pouca paciência, com muito pouca paciência, não vem apenas com Trump, mas com Trump isso acelerou. E a forma como ele tratou, enfim, é evidente que para mim, no Ocidente, ainda há muitos de nós que vemos os Estados Unidos como o nosso aliado histórico e o aliado preferencial. E no Oriente também, o Japão, a Coreia, as Filipinas, a Austrália veem o mesmo. Mas os Estados Unidos não se comportou sempre eles como aliado nos últimos 2 anos. E eu acho que é isso que é uma fissura
que vai permitir à China interferir com as forças internas desses países e fazer com que a sua tolerância à China aumente. Porque não são países homogéneos, não são ditaduras, a maior parte desses países são democracias pujantes. Exatamente. Portanto, são um campo fértil para a China utilizar como forma de tornar, enfim, as opiniões públicas mais favoráveis a uma maior influência chinesa nesses países. Em todos esses países que o António falou, a China já passou de soft power a sharp power. Já tem uma influência imensa. Grande. E mais do que isso, sabe a vantagem de estar a escrever sobre isto? O que é que Xi Jinping está preocupado? É que os outros tenham confiança na China, em termos reais, que o sharp power que está a utilizar é para dourar a imagem da China de como um país pacífico. Não, exato, e por isso é que eu digo que, com exceção das populações trumpistas, que existem, enfim, adoradores de Trump, que existem um pouco por todo o mundo, e que quando Trump trata mal o Japão, quando Trump trata mal e que diz estão a roubar-nos, quando ele diz que a Coreia do Sul está a roubar, que a Austrália está a roubar, quando ele diz que a Europa está a roubar os americanos, há pessoas que tomam o partido de Trump. Nós vemos isso nas redes sociais em Portugal. Há pessoas que dizem-se patriotas, mas tomam imediatamente o partido do outro lado. Mas o grosso da opinião pública ressente-se. E, portanto, muita da boa vontade que os Estados Unidos tinha é um pouco corroída com isto. E quem é que é o grande beneficiário disso? É a China. É a China. E por isso os Estados Unidos ainda estão numa posição... é evidente que para os Estados Unidos, enfim, eu acho que é inevitável que vamos ter um mundo multipolar. Sim. Mais do que multipolar, é de múltiplas ordens, porque cada um vai interpretar os princípios. E depois temos isso. E temos no próprio Estados Unidos a emergência de correntes com acesso ao poder, que já não veem a democracia. Não estou a falar da base trumpista, aqui não é MAGA, isto já não é MAGA, isto já são outras coisas. Muitos dos filósofos que são próximos, enfim, dos amigos do Sr. Musk, algumas pessoas que escrevem, que são, digamos, o que eles chamam os tecno-ditadores, que olham para uma certa, com certo desvelo para situações onde a democracia pode não existir, mas o tecnólogo iluminado leva os países no caminho de mais progresso e de mais bem-estar, que era um pensamento, enfim, que há várias pessoas que são conhecidas e que têm escrito bastante sobre isso ao longo dos últimos 20 anos, e algumas pessoas muito próximas do projeto America 2025 e de J.D. Vance vão nesse sentido. Portanto, quando tudo isso está a acontecer, quando na Europa há tantas pessoas, muitas vezes nas gerações mais novas, que nos dizem democracia, liberdade, sim, eu quero é prosperidade. Quando as pessoas começam a achar que pode haver um trade-off entre uma coisa e outra, que não há, mas as pessoas começam a achar, nós de facto vamos para um mundo de múltiplos polos e múltiplas ordens. Sim, e aí os Estados Unidos, apesar de ser ainda hoje a potência mais forte, têm que tratar os aliados como aliados e não como às vezes os trata. Exatamente. E eu acho que os Estados Unidos criou alguma margem para uma maior capacidade de sharp power da China, pela forma como, a propósito da guerra comercial, tratou muitos dos aliados fiéis de 80 anos durante este ano. E, portanto, eu acho que Trump talvez não esteja no seu estilo de fazer as coisas, mas quem está à sua volta devia perceber que não é só ter uma economia pujante, não é só ter umas grandes forças armadas, os Estados Unidos têm que se mostrar amigos dos seus amigos, porque a amizade é uma coisa que é bionívoca, não é unívoca. Só para terminar, só dizer que o saber acumulado de Trump na vida empresarial poderia ele transportá-lo para a política. O que não podia era substituir a política. E o que acontece é que verdadeiramente o que nós temos hoje é um líder transacional, que verdadeiramente não acautela a dimensão política. Sim, mas quando uma pessoa é transacional com os amigos começam a achar que são só úteis, não são amigos. E para ter amigos daqueles não precisamos ter inimigos. Bom, chegámos ao final do programa desta semana. Como me reparou, tínhamos só os dois comentaristas, faltou o Luís Amaral, que regressa na próxima semana. E antes de irmos embora,
embora, quero lembrar que o programa e o canal são possíveis graças às parcerias que nós temos, a saber, a Prozis, também a Bluecrau. Este programa ainda tem um contributo do grupo Sendis Alidata. Nós voltamos na próxima terça-feira, fique bem, e já sabe que amanhã, às 8 da manhã, cá estarei eu para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado.